uma designação de um policial federal para vigiar, monitorar ou, né, como nas palavras da Flávia, até mesmo sequestrar, não sei, ou prender a Flávia em território americano. Se isso aconteceu nesses termos, sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, sem passar pelo procedimento oficial, né, sério de extradição, se eles mandaram algum agente da Polícia Federal direto para os Estados Unidos para monitorar, para perseguir, como aparentemente fizeram com a Carla Zambelli na Itália. Então já não seria o primeiro relato nesse sentido. Se fizeram isso, Alexandre de Moraes se fez, né, dolosamente, está incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Existem já documentos, né, que já vieram à tona. Provavelmente o Alexandre de Moraes vai responder a processo criminal nos Estados Unidos e talvez a gente veja aí, em não muito tempo, o nomezinho dele na lista vermelha da Interpol. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Conselheiro de Trump afirma que não vai desistir até que Alexandre de Moraes seja preso. É isso mesmo. Jason Miller, conselheiro e ex-assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em uma publicação feita nesse fim de semana na rede social X, Miller reagiu a um post do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que criticava a prisão do ex-assessor presidencial Felipe Martins. Abre aspas. O que ele está fazendo com o presidente Jair Bolsonaro é repugnante, e o que ele fez com Felipe Martins é repreensível. Fecha aspas, escreveu Miller. Em seguida, completou a mensagem afirmando que não vai desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece, em clara referência a Moraes. O comentário veio após Eduardo Bolsonaro publicar que Felipe Martins foi preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião que não participou. A publicação reacendeu o embate político entre aliados de Jair Bolsonaro e o ministro do STF, responsável por inquéritos relacionados aos atos do 8 de janeiro e decisões que atingem o ex-presidente e seus assessores. Olha, eu falei lá no início e não estou brincando, não. As notícias são muito ruins para o Alexandre de Moraes, portanto, são muito boas para o Brasil de verdade. Começamos pelo caso Felipe Martins, a defesa do ex-assessor especial de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins, apresentou no sábado suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal no âmbito do processo fajuto sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. A entrega foi feita depois que o Alexandre de Moraes recuou e suspendeu temporariamente a decisão que havia destituído os advogados do Felipe do processo. O ministro só mudou de ideia depois de uma petição escrita de próprio punho pelo ex-assessor presidencial que pediu a Moraes o direito de manter a sua defesa. O ministro, então, deu 24 horas para que os advogados entregassem as alegações finais do caso. E em 381 páginas, os advogados pedem a anulação de todo o processo, questionam a atuação da Procuradoria-Geral da República e rebatem as acusações de que o réu participou de um suposto plano de golpe de Estado e que tentou fugir para os Estados Unidos. Na peça, eles defendem ainda a suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Além disso, apontam diversas irregularidades processuais, entre elas o cerceamento da defesa pela negativa de acesso integral às provas. Jason Miller, um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou suas críticas a Alexandre de Moraes neste fim de semana. Ele escreveu o seguinte: Alexandre de Moraes pertence à prisão. O que ele está fazendo com o presidente é repugnante, se referindo ao Bolsonaro. E o que ele fez com o Felipe Martins é condenável. Não vou desistir até que o careca esteja atrás das grades e receba tudo o que merece. A publicação foi feita em resposta a uma mensagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro no X,
sobre o caso do Felipe Martins. O Eduardo publicou um vídeo nas redes sociais acompanhado da seguinte mensagem: Felipe Martins, preso por uma viagem que não fez e agora acusado de uma reunião de que não participou. Solte Felipe Martins, Alexandre de Moraes. Vamos ver então o vídeo do Eduardo Bolsonaro. Conheço pouco de uma das pessoas mais perseguidas pelo Alexandre de Moraes. Felipe Martins foi preso por uma viagem que ele não fez aos Estados Unidos. Começou numa solitária, passou dias sem ver a luz do sol, sem ter direito a sair da cela. Ficou 6 meses preso. A todo momento, Moraes oferecia para ele a possibilidade de fazer uma delação premiada, na tentativa de inventar algo para conectar Bolsonaro ao golpe da Disney. Felipe foi homem, segurou a onda, foi solto. E hoje, a verdade vem à tona. O CBP, o órgão oficial da imigração americana, reconhece que Felipe Martins jamais entrou na data em que foi acusado lá nos Estados Unidos. Isso daí comprova que Alexandre de Moraes se valeu de uma inserção falsa dos dados de Felipe Martins lá dentro do sistema do CBP. Isso por si só já tem que acabar de uma vez por todas de absolvê-lo, retirar a tornozeleira dele, deixar ele sair da cidade e transitar para onde quer que seja, porque Felipe Martins é inocente. Mas se fizessem isso, Alexandre de Moraes, Fábio Schor e todos os cachorrinhos da Polícia Federal estariam numa fria. Então eles têm que continuar com a narrativa. Mesmo reconhecendo que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, agora ele é acusado de estar numa reunião onde ele não compareceu. Então agora o que o Moraes deseja fazer é prender Felipe Martins por uma reunião em que ele não participou, que a PGR e a narrativa de Fábio Schor e os juízes auxiliares do Moraes tentam empurrar que Felipe Martins participou dessa tal reunião golpista, que ninguém sabe o conteúdo, que as testemunhas dizem que Felipe Martins não estava lá e que não existem registros de participação dele e de entrada nesses locais. Mas eu acredito que ele não vai estar. Pois é, Ana, como disse aí o Eduardo Bolsonaro, o governo dos Estados Unidos confirmou que o Felipe Martins não entrou no país, aqui nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022. O comunicado foi divulgado na sexta-feira pela Agência Federal de Proteção às Fronteiras Americanas e, como disse também o deputado Eduardo Bolsonaro, a conclusão contradiz acusações usadas por Moraes para sustentar a prisão preventiva do Felipe Martins. Essa história está ficando... Claro, a gente entende a injustiça toda que foi feita, mas que bom, né, que o jogo está virando e isso vai pegar em cheio, eu espero, no Alexandre de Moraes. Bom, Lacombe, eu vou deixar a parte sobre o absurdo que o Alexandre de Moraes fez com destituindo os advogados, aí voltando para a Ludmilla. Só assim, nesse aspecto desse assunto, quando eu li a defesa dizendo a PGR alterou elementos centrais da denúncia, vejam vocês, nas alegações finais da defesa, a PGR resolve alterar e colocar elementos novos. Ou seja, isso eu vou deixar para a Lud. Sobre o Felipe Martins aqui nos Estados Unidos, as pessoas sabem que eu estou mergulhada nesse caso há 20 meses, pelo menos 20 meses. Eu fiz o meu dever de casa, eu fui atrás de todos os documentos do CBP, documentos extraoficiais, eu falei com a defesa, eu falei com juristas, vocês não imaginam, há 20 meses, falando com muitas pessoas, montando tudo isso. Eu fiz 2 tweets ontem, na verdade, até respondendo um jornalista do Metrópolis, porque agora uma nova narrativa vai ser cantada, plantada, ensaiada para prejudicar Felipe Martins, e a narrativa que alguns detratores do Felipe Martins estão tentando emplacar, sendo fontes do Metrópolis ou do Globo, é a seguinte, de que havia um manifesto do GSI com o nome, o manifesto de voo, com o nome do Felipe Martins, e que o erro foi um erro de procedimento do governo Bolsonaro, que mandou esse manifesto de voo com o nome do Felipe Martins, e os americanos colocaram ali, porque diplomatas, eles não passam pela alfândega normal.
Só que isso é uma baita de uma mentira, porque eu tive acesso a esse tal manifesto oficial do governo Bolsonaro e vem de uma conta de Gmail. Façam-me o favor, vocês acham que nós somos ignorantes? Um manifesto oficial do GSI com o nome das pessoas que viajariam para os Estados Unidos com conta de Gmail. Façam-me o favor. Vocês já foram melhores, mais profissionais, só que agora vão empurrar isso. E nesse manifesto, que coisa! O Felipe era Felipe e o passaporte dele era o passaporte que há 2 anos antes desse manifesto o passaporte havia sido cancelado. Só que tem um pequeno detalhe que essa nova mentira que estão tentando colocar exatamente para Alexandre de Moraes pegar, assim como ele pegou a mentira do Guilherme Amado também do Metrópolis, o que eles não sabem e não contaram é que o nome do Felipe Martins apareceu como Felipe e o passaporte cancelado no sistema americano só em abril de 2024, quase 2 anos depois da viagem. Como isso aparece? Como o nome do Felipe aparece no sistema de imigração quase 2 anos depois de uma viagem que não foi feita? Portanto, Lacombe, eu não posso falar muito mais sobre esse caso. Eu fiz 2 tweets longos, um ontem e um hoje, com algumas informações relevantes. E há algumas interferências estranhas e indevidas aqui nos Estados Unidos, e qualquer informação a mais que nós tentamos passar para a nossa audiência, que é muito preocupada com o Felipe, que sabe que o Felipe é isso tudo que o Constantino disse, é o herói, fez a sua jornada do herói, não escolheu o caminho fácil de delatar, entregar, inventar para poder sair da prisão, e isso foi oferecido para ele com todas as letras. Faça uma delação que amanhã você está em casa com a sua mãe, com a sua mulher, e ele disse, não vou inventar o que não existe. Só que esse assunto tem se tornado tão grandioso aqui nos Estados Unidos e tem encontrado algumas interferências tão estranhas que já foram detectadas que qualquer informação que se torne pública agora pode prejudicar o Felipe. Porque, ao mesmo tempo em que há certas interferências, há pessoas querendo ajudar também no silêncio, para não levantar poeira nenhuma, exatamente para chegar em quem tem que chegar. Mas acreditem, as coisas estão andando, e para quem fala, mas essa nota do CBP, a gente já sabia disso, só que não havia um documento oficial do CBP, a não ser os e-mails trocados entre a advogada do Felipe e o CBP dizendo que havia erro e que eles estavam em investigação e ainda estão em investigação. Portanto, essa nota, apesar de óbvia para todos nós, é muitíssimo importante, porque ela realmente coloca luz onde tem que estar, onde a luz precisa estar, que é na fraude, numa falsa entrada. E vejam vocês, o CBP fez uma coisa inédita. Eles colocaram o nome do Alexandre de Moraes na nota. Isso é gigantesco. Vocês não imaginam como o nome do Alexandre de Moraes nessa nota do CBP foi uma coisa incrível. E para finalizar, Lacombe e amigos, essa nota, vocês não vão acreditar, mas ela teve que ser digitada e costurada no mais absoluto silêncio, porque as interferências aqui nos Estados Unidos, também para jogar esse caso para debaixo do tapete, têm sido inacreditáveis. Mas a nota saiu e os americanos vão jogar luz nessa barbárie que estão cometendo contra o Felipe Martins, que é um preso até hoje, um preso está em casa de tornozeleira eletrônica. Toda segunda-feira ele tem que se apresentar no fórum, fica tenso quando a tornozeleira não carrega.
A verdade, meus amigos, ela vai aparecer, a justiça vai prevalecer. Demore o tempo que for, a justiça vai aparecer. E antes de passar para a Ludmila, algumas informações, porque não é apenas o caso Felipe Martins, ainda tem o caso da Flávia Cordeiro Magalhães, brasileira que também é cidadã americana. O advogado dela, Paulo Faria, fez uma postagem ontem, está aí a Flávia, ele fez uma postagem ontem, o Paulo Faria, no X, apontando uma série de legalidades, mais algumas, praticadas por Alexandre de Moraes na perseguição à Flávia. Ele não teve acesso, mais um, a todo o processo, mas descobriu que a Flávia não foi citada e intimada da forma legal. Aliás, ela foi incluída de ofício no inquérito das fake news por publicações na internet feitas dos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes, segundo Paulo Faria, decretou a prisão da Flávia como se ela fosse uma foragida da justiça, como se o paradeiro dela não fosse conhecido. Além disso, Paulo Faria acusou Alexandre de Moraes de ter mandado a Polícia Federal atrás da Flávia aqui nos Estados Unidos. Em janeiro de 2024, um agente da Polícia Federal teria vigiado a Flávia numa manifestação em Fort Lauderdale, na Flórida. E eu estava estudando o caso da Flávia antes de entrar aqui no 4x4, por conta dessas novas informações que chegaram a partir do Dr. Paulo Faria. Ele juntou 2 documentos no Twitter, que ele omitiu algumas informações ali, sigilosas, mas a gente, né, já deu para entender do que se tratam esses documentos. O que acontece é o seguinte: a Flávia Magalhães, ela é brasileira e americana, então ela tem essa dupla cidadania, né? Todo mundo já conhece o caso dela. Ela, por muito pouco, ela não foi presa no Brasil. Então, hoje ela está, né, protegida, conseguiu voltar para os Estados Unidos com seu passaporte americano e hoje está aqui e tudo mais, está com prisão decretada no Brasil por conta de manifestações de rede social, por conta de Twitter. Enfim, e o Dr. Paulo, durante todo esse tempo, ele não conseguiu acesso aos autos. E só agora, na semana passada, ele conseguiu acesso, segundo ele, né, publicou no Twitter, ele conseguiu acesso, só que um acesso parcial. Um acesso só, acho que até o final do ano passado, ou seja, um ano de processo de 2004 para cá, ele não tem acesso, ele só tem acesso até o ano passado. Então, não dá para saber exatamente o que aconteceu. Parece que o processo estava parado na PGR, mas ele viu uma movimentação, um despacho do Alexandre de Moraes nesse meio tempo. Então, não dá para ter certeza se realmente estava parado ou se não estava. E foi isso que eu depreendi da manifestação do Dr. Paulo Faria. E o que o Dr. Paulo ele contou para a gente? Ele falou, olha, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do Ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL, DCEPF, e assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024 e encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. O que o Dr. Paulo está denunciando aqui? Segundo ele, o Alexandre de Moraes teria enviado um ofício, né, mais de um ofício, para esse setor, que seria o Sinterpol, que seria o setor da PF que atua junto à Interpol. E nesse ofício, ele juntou lá, né, omitindo alguns itens, eu abri aqui, aparece assim, o oficialato de ligação da PF em Miami, a Aero/HST. Aí eu fui, HSI, eu fui investigar o que significam essas siglas. E esse ERO significa Enforcement and Removal Operations. E o HSI significa Homeland Security Investigators, alguma coisa assim, de investigações. E pelo que o Dr. Paulo está dizendo, o Alexandre de Moraes teria acionado esses órgãos diretamente, sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano. O que,
significaria uma interferência judicial estrangeira indevida, que é o que eles chamam de repressão, é um dos casos de repressão transnacional. Então, isso vai ter que ser investigado, pelo menos esses são os documentos que vieram à tona ainda aqui parcialmente. Não sei se dentro do processo tem algum endosso do Departamento de Justiça norte-americano. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não tem. Tá? Eu apostaria que não tem endosso nenhum do Departamento de Justiça norte-americano. Mas, enfim, vamos esperar. Isso aí vai ter que ser investigado. Então, eu acredito que, a essa altura, os advogados do Elon Musk já devem estar sabendo disso, né? Imagino que a Flávia ou o Dr. Paulo já tenham, né, transmitido essas informações. E eu estava também, antes de entrar aqui no programa, olhando o site do FBI. E eu encontrei exatamente a definição de repressão transnacional. Fala o seguinte, no site do FBI, que é quando governos estrangeiros extrapolam as suas fronteiras para intimidar, silenciar, coagir, assediar ou prejudicar membros das suas comunidades na diáspora e no exílio nos Estados Unidos. Isso é repressão transnacional e você pode obter ajuda para acabar com isso. Então ele fala que quando governos estrangeiros buscam intimidar e silenciar cidadãos que visitem ou morem nos Estados Unidos, que, no caso, a Flávia, ela não apenas mora nos Estados Unidos, como ela também se tornou cidadã americana, ela conseguiu a cidadania. Então, essas atividades, quando você, por exemplo, envia um agente do seu país, né, um agente estrangeiro, para os Estados Unidos, por exemplo, para fazer uma investigação sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, a revelia do governo americano, isso é um ato de ataque à soberania dos Estados Unidos e é um ato de repressão transnacional. E segundo a própria Flávia e o Dr. Paulo, teria havido, né, segundo eles, uma designação de um policial federal para vigiar, monitorar ou, né, como nas palavras da Flávia, até mesmo sequestrar, não sei, ou prender a Flávia em território americano. Então, assim, se isso aconteceu, não posso afirmar que aconteceu, mas é o que eles estão dizendo e eu não tenho motivos para desconfiar. Se isso aconteceu nesses termos, sem passar pelo Departamento de Justiça norte-americano, sem passar pelo procedimento oficial, né, sério de extradição, se eles mandaram algum agente da Polícia Federal direto para os Estados Unidos para monitorar, para perseguir, como aparentemente fizeram com a Carla Zambelli na Itália. Então, já não seria o primeiro relato nesse sentido. Se fizeram isso, Alexandre de Moraes se fez, né, dolosamente, está incorrendo em crime federal nos Estados Unidos. Então, vamos esperar, isso com certeza vai ser muito bem investigado, porque, de fato, existem já documentos, né, que já vieram à tona, e a gente precisa ver se realmente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não foi acionado. Se não foi, aí provavelmente o Alexandre de Moraes vai responder a processo criminal nos Estados Unidos e talvez a gente veja aí, em não muito tempo, o nomezinho dele na lista vermelha da Interpol. Então, vamos aguardar.